Olá, essa aula é sobre variáveis e tipos de dados. Na verdade, nas aulas anteriores a gente falou apenas de variáveis numéricas, como 2 ou 2,5. Essas variáveis são tipos de dados diferentes. Existe um comando chamado type, um método chamado type. Se eu coloco aqui um 2, ele me diz que esse dado, que eu passei por esse comando, ele é de uma classe chamada inteiro. Se eu coloco 2,5, ele vai dizer que é uma classe float. Bom, int é um número inteiro, tá? Um número sem casas decimais, e float é a maneira que os computadores trabalham com casas decimais, com números reais, números com casas decimais, são chamados de float ou de ponto flutuante ou de floating point number. Além dessas dois tipos de variáveis diferentes, nós vamos ter variáveis que são textos. Isso aqui vai ser um tipo de dado também, vai simplesmente imprimir um texto, tá? Se eu botar no type aqui esse dado, ele vai me dizer que é do tipo str, que é uma abreviatura de string, assim como int é uma abreviatura de inteiro, e float é uma abreviatura de floating point, né? Floating point number. Então essa daqui, e tem um outro tipo de dado que é booleana, né? É o verdadeiro e falso, que é escrito assim, ó, com uma primeira maiúscula. Usei uma letra maiúscula aqui para o type, na verdade a letra maiúscula era só para o inteiro. E aqui, esse é o terceiro tipo de dado. Bom, todos esses dados eles podem ser armazenados dentro de variáveis, tá? E variável é uma etiqueta que me permite gravar um valor, colocar um dado dentro dela. Então, se eu uso aqui A e uso o símbolo de igual, e coloco aqui um valor de 3, ó, meu A ele carrega esse valor de 3. Eu posso criar uma variável B também e botar 2 mais 5 nela, e o meu B, ó, vai ter o resultado dessa operação daqui. Isso vai valer para qualquer operação, quando se trata de números. As variáveis elas podem ter qualquer nome e elas não podem começar por uma série de símbolos espaciais, não podem começar por números também. A exceção é o underline. Isso aqui vai funcionar, tá? Ele vai gravar esse valor aqui. Ele vai gravar o valor nessa variável, embora não seja um bom nome para ela. É um nome muito estranho, com a necessidade de começar com esse elemento aqui, isso tem que ser bastante justificado. A ideia mais é que você use nomes fáceis para suas variáveis, tá? As variáveis elas podem também assumir, né, valores como texto. Então aqui vamos ver que C vai ser igual a, a um texto qualquer. O texto eles têm que estar sempre, para um elemento ser um texto, ele tem que estar sempre envolto ou em aspas duplas, como aqui em cima, ou em aspas simples, como aqui embaixo. Ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Não vai ter diferença nenhuma. São opções que se tem, e tudo isso pode ser armazenado dentro de variáveis. De forma geral é isso. A variável é como você grava um valor, tá? E esse valor ele vai corresponder a um dos tipos de dados. Esses são os principais ah, trabalhados dentro dessa linguagem. Alguns pequenos tipos vão aparecer, mas basicamente do dado básico esses aqui são os tipos, tá? Uma variável também, ó, se eu tenho uma variável a igual a 3, eu posso dizer que a vai ser igual a mais 1 e a passou a ter o valor de 4, tá? Esse símbolo de igualdade, na verdade, é só uma operação que está resolvendo esse lado, o lado direito, e gravando na variável que está aqui do lado esquerdo desse operador. É só isso que significa, não é necessariamente uma igualdade. Isso que vai ser igual a mais um, isso não tem nenhum significado matemático, né? Não tem como justificar isso daqui tratando desse tipo de número aqui. Então é isso.